Graça e paz, irmãos, uma boa noite para todos. Vamos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estar iniciando com uma oração. Fechemos os nossos olhos e nos elevemos a Deus. Senhor, só Tu és santo, só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quando nos colocamos na Tua presença, somos obrigados a reconhecer quão majestoso Tu és e quão pequenos também somos. E nós Te agradecemos porque podemos, apesar da nossa pequenez e apesar da nossa incapacidade de Te agradar, nós podemos nos achegar a Ti e Te honrar e Te glorificar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Abençoe, Pai, e aceita esse culto de louvor, de adoração, de explanação da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, não por nós, não pelas nossas capacidades, não pelas nossas justiças, mas por meio do único mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar louvando a Deus com esse hino que diz que Jesus prevaleceu. E começa assim: Jesus riscou a cédula que era contra nós e cravou ela na cruz. Então, quando nós falamos, nós estamos no culto de louvor a Deus, devemos ter motivos para louvar a Deus. Esse é um motivo muito forte, um motivo que faz toda a diferença. Jesus venceu a morte e com grande glória ressuscitou. E isso vem para nós também. Então, vamos estar louvando e meditando nessa mensagem tão linda, tão maravilhosa. Aleluia! Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia! E despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu,
Meus irmãos, vamos estar agora fazendo a leitura bíblica na palavra de Deus, ainda nesse espírito de adoração por esse Deus tão maravilhoso. E vamos estar lendo em 1 Coríntios, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos lá para o Velho Testamento. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 14, tá? A partir do versículo 14. Corrigindo, a partir do versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Só contextualizando, Davi, quando essa crônica foi escrita, ele já estava velho, já próximo a morrer, tá? No final da sua vida. Mas ele se dispôs a dar todos os seus tesouros para a casa de Deus. Ele tinha um desejo muito grande em que o templo fosse construído. Deus não permitiu. Então, mas ele doou, ele deixou tudo que ele podia. E esse ato dele tocou tanto a igreja, ou os judeus, né, Israel, que eles vieram e doaram também, assim como Davi doou. E quando Davi viu aquela disposição do povo em estar sustentando, estar contribuindo com a casa de Deus, ele louvou ao Senhor, ele adorou ao Senhor. E é justamente aqui, a partir do versículo 10, que registra a adoração dele. Então, diz assim ali, então, 1 Crônicas 29, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, que nós possamos estar lembrando, tá? Que tudo é de Deus. Que tudo é de Deus. Vamos estar ainda louvando a Deus agora no momento de contrição, tá? No momento de contrição e de perdão de pecados. É importante, meus queridos, tirarmos um tempo para estarmos fazendo esse momento. Nós somos pecadores, nós somos falhos, não somos perfeitos. Alguns mais imperfeitos que outros, mas todos somos pecadores, todos nós falhamos. Então nós devemos colocar diante de Deus e pedir perdão, tá? E esse hino que nós vamos cantar, ele diz justamente perdão e graça, perdão e graça. E ele fala sobre isso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Vamos meditar nessa palavra e estar louvando a Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra
pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós chamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos estar apresentando aí na tela, tá? Os dados para a entrega de dízimos e ofertas. Sempre lembrando que a tua oferta, primeiramente, que é bíblico, tá? O dízimo
é a forma que Deus proveu para o sustento da igreja. O dízimo faz parte da tua devoção a Deus. Você mostra que confia em Deus quando você entrega o seu dízimo. Senhor, essa área financeira tão delicada, tão problemática, nesses tempos de tantas dificuldades, mas eu confio no Senhor e eu vou dar esse passo de confiança. Então, entregue os seus dízimos, as suas ofertas também. A oferta é além do dízimo, saiba disso também. Então vai estar ali a conta da igreja com todos os dados. Além disso, tem um e-mail, tá? Que é tesouraria-ipna93@gmail, para você enviar a confirmação do teu depósito. Também importante para controle da tesouraria. E lembrando, mas eu tenho dificuldade de fazer isso, então já está reservado aí 2 dias na semana, quarta-feira e no domingo, das 18 às 19h30, vai estar aqui alguém aguardando a entrega para você depositar direto no gasofilaço, então, tá? Para que você possa também estar praticando essa devoção diante de Deus. Lembre que o sustento da igreja depende da entrega dos seus dízimos. E aí nós vamos estar exaltando ao nosso Deus nesse hino de exaltação e louvor, em que Ele convida a nós, crentes, dar louvores. E nos lembra que o sangue de Jesus nos lavou, tá? E mais alto que a neve nos tornou. Então vamos estar exaltando ao nosso Deus com o hino de número 39 do nosso novo cântico. Ouvide, crentes, dar louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ouvide, unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz e o sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Que realmente o sangue de Jesus tenha te lavado. Se Ele não lavou, crê no Senhor Jesus e aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Vamos estar orando e agradecendo a entrega dos dízimos e das ofertas que estão
ocorrendo durante a semana ou mesmo a entrega aqui no gasofilácio. Senhor, só Tu és santo e só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Nós agradecemos ao Pai o coração disponível e as condições de cada irmão está entregando seus dízimos, suas ofertas para sustento da Tua obra e da Tua casa. Te agradecemos, pedimos as Tuas bênçãos sobre essa vida. Já é uma bênção, porque Jesus disse, melhor é dar do que receber. Mas além disso, esse dar é para o sustento da Tua casa. E Tu prometeste abençoar também aqueles que o fazem. Mesmo assim, Senhor, já é a bênção, só o fato de entregar já é uma grande bênção. Louvado seja o Teu nome por tudo e abençoe a vida de cada um desses irmãos, dessas irmãs que têm separado o seu dízimo para o sustento da Tua obra. Fortalece e abençoe aqueles que estão desempregados. Tem misericórdia e abre uma porta de emprego. Aqueles que estão necessitados, abençoe que eles possam trabalhar, possam ter o seu sustento a partir do seu trabalho, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós e guarda-nos no nosso emprego também, que possamos continuar trabalhando e honrando ao Senhor também nessa área da vida. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, e em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Nesse momento, irmãos, eu passo a palavra ao pastor que vai estar trazendo a mensagem da parte do Senhor. Aleluia. A graça do nosso Deus nessa noite possa trazer às nossas vidas alegria, refrigério, gozo, porque tanto nós precisamos, receber da parte de Deus. Meus amados, queridos irmãos, é uma noite onde eu creio que o Espírito Santo tem a nos falar, e nessa noite nós queremos tratar sobre as Escrituras Sagradas, a importância das Escrituras Sagradas e o cuidado que nós devemos ter de não buscar novidades, Eu tenho assim observado como nesses nossos dias, nesse tempo que nós temos vivido, como as pessoas gostam, elas procuram novidades, Estão atrás de novidades, e a novidade é Jesus, Ele é a novidade. Vamos abrir então na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e vamos abrir no capítulo 3, que fala sobre a inspiração e o valor e utilidade das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Que Deus possa nos orientar nessa noite. Eu vou ler o texto então, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14 até o 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ter uma palavra de oração para Deus nos ajudar nessa noite a discernir, a perscrutar, a entender a palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque a palavra do Senhor não é palavra dos homens, é do Senhor. A inspiração veio do Senhor,
a sabedoria, tudo veio de Ti, Senhor. E essa palavra é que transforma, é que muda, é que traz todo o ensinamento para nós nos comportarmos, vivermos e para a nossa própria alma ser saciada. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que nessa noite a Tua palavra possa ajudar cada vida, cada um, ó Deus, daqueles que estarão assistindo esse culto, que a Tua palavra possa ajudar, Senhor, possa curar, possa fortalecer, santificar, edificar Teu povo, Senhor. Obrigado, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pedindo-Te perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Nós vivemos num tempo, assim, muito contraditório com relação às Escrituras, à Bíblia. Eu percebo que, por um lado, a palavra de Deus, graças a Deus, ela circula livremente, pelo menos no nosso país, né? Ela circula, ela tem acesso, ninguém impede, não tem nada que possa impedi-la. E hoje a Bíblia, a palavra de Deus, ela é publicada com comentários específicos para diferentes grupos e pessoas, e encadernada de várias maneiras, né? Você vê, tem Bíblia de várias formas, com traduções diferentes, né? E tudo isso para o nosso bem, para a nossa edificação, né? Por outro lado, meus amados, nós vivemos também um tempo de analfabetismo bíblico, eu diria assim, e de falta de apego às Sagradas Escrituras. Enquanto nós temos toda essa possibilidade, esse privilégio de tê-la, nós também percebemos como as pessoas estão indiferentes, longe, analfabetas quanto à própria palavra de Deus. E nesse momento em que estaremos compartilhando, meditando a palavra de Deus, nós queremos abordar o apego que o cristão precisa ter à palavra de Deus, com relação à doutrina, à posição doutrinária que nós devemos possuir como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que Paulo, com esse texto, quer chamar a atenção da igreja, a atenção de cada um de nós? Vamos estar pensando nisso nessa noite. Primeiro, olhando o contexto, né, Paulo diz a Timóteo o que aconteceria nos últimos dias. Paulo estava falando, lembrando Timóteo, olha, os últimos dias serão assim, serão difíceis. E ele passa para Timóteo como Timóteo deveria se comportar diante de tudo o que aconteceria. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo já quando ele estava velho, no final da sua vida. E eu penso que muito provavelmente ele a escreveu até quando estava preso em Roma. E ele escreve na iminência de ser executado a qualquer momento. Paulo sabia o que lhe guardava, o que estava lhe aguardando no futuro. E essa proximidade do martírio pode ser inferida ao conteúdo da própria carta que Paulo escreve ao seu servo, ao seu discípulo. Quando ele diz assim, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, Paulo sabia o que lhe aguardava, Paulo sabia o que lhe esperava. Essa, meus amados, é uma razão pela qual essa carta, escrita para Timóteo, possui um tom, para nós, igreja, um tom exortativo, as últimas palavras do mestre, do apóstolo. É como um testemunho para nossas vidas.
Meus amados, uma das advertências de Paulo a Timóteo nessa carta se refere ao florescimento do mal dos últimos dias. E eu quero chamar vocês a pensar nisso. O mal dos últimos dias. Quais são os males dos últimos dias? O apóstolo Paulo, ele chama a atenção do seu discípulo, ele alerta o jovem pastor dizendo que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui no capítulo 3, no verso 1, ele começa dizendo assim: sabe, porém, isto, capítulo 3, verso 1, de 2 Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É ou não é? Os tempos são ou não são difíceis? O momento que nós vivemos é ou não é difícil? Meus amados, esses tempos difíceis seriam, primeiramente, o resultado do modo de vida dos homens. Porque quando ele escreve aqui no capítulo 3, no versículo 2, e ele começa a colocar para o seu discípulo, ele diz assim no verso 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Desta forma, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Olha lá, como os dias, isso acontece nos nossos dias, isso está aí toda hora na nossa cara, diante de nós, porque os dias são difíceis, meus irmãos. Nós vivemos dias difíceis. Todos esses pontos que Paulo aborda, que Paulo coloca, exatamente têm acontecido nos nossos dias, diante de nós. Esses tempos são difíceis, certamente. E muito mais porque esse tempo é o tempo da presença de falso ensino que seduz pessoas e as corrompem. É um malefício terrível. Igrejas ensinando coisas erradas, pregando doutrinas de homens, até de demônios. Isso tem prejudicado a fé de tantos. O apóstolo, ele diz aqui no verso 6 desse capítulo 3, ele diz assim: pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe? E ele depois cita James e Jambres que resistiram a Moisés. Irmãos, isso acontece nos nossos dias. Esses tempos que nós vivemos são difíceis, sabe, irmãos, por várias coisas. E Paulo está dizendo que esses tempos difíceis seriam vividos em um momento que ele denomina de últimos dias. Queridos, será que nós não estamos vivendo os últimos dias? Comumente, eu penso que essa expressão tem sido interpretada como uma referência de um curto período de tempo exatamente anterior à segunda vinda de Cristo. Todavia, meus irmãos, quando nós vamos para a Bíblia, quando nós nos debruçamos na Bíblia, quando a Bíblia usa essa expressão, ela refere-se a um período mais longo, que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, esse tempo da vinda de Cristo até o tempo da sua volta, Paulo considera isso, os últimos tempos, pode ser para a próxima geração, como pode ser para a nossa geração. O fato é que eu preciso estar ligado e atento. Lá no sermão de Pentecoste,
Quando Pedro interpreta o acontecimento daquela ocasião, está sendo como sendo derramado, o derramamento do Espírito Santo profetizado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2 de Joel, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias. E aconteceu na vida deles naqueles dias. Sabe, meus irmãos, nós precisamos estar a tempo. Quem sabe Jesus não volta hoje? Quem garante? Os sinais estão aí, os sinais são claros. O apóstolo Pedro, ele entendia que ele estava vivendo os últimos dias. E quantos dias já se passaram de Pedro até nós? Meus amados, podemos entender que a orientação de Paulo ao seu discípulo Timóteo quanto ao florescimento do mal não se refere a um tempo futuro no qual Timóteo não participaria, mas ele está falando de um período em que o próprio Timóteo vivia, e isso aconteceu há 2000 anos atrás. E sabe qual foi a ordem de Paulo? Verso 5: desta forma, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, ele diz, foge também destes. Foge, corre, sai fora. Trata-se de uma advertência para o presente e não para o futuro. Isso pode estar acontecendo hoje com você. Por isso, vigia, meu irmão. Presta atenção na tua vida, porque isso é sério. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo também nos chama a pensar nesse momento de pós-modernidade e de apego às novidades. E isso são coisas dos nossos tempos, nossos dias. Segundo os sociólogos, e eu vi lendo sobre Bauman, ele caracteriza a sociedade contemporânea dos nossos tempos como uma sociedade que começou a experimentar todas essas coisas que o apóstolo Paulo tanto pregou no seu tempo. E ele fala do impacto dessas coisas. E qual é o impacto que isso produz na igreja dos nossos dias hoje? O falso ensino, no entanto, também está presente, nós vemos claramente nas nossas igrejas, nos nossos templos, nos nossos grupos. E uma das características mais marcantes do modo de ser do mundo pós-moderno, irmãos, é a ênfase no caráter fluido, dinâmico e mutável das experiências humanas. Ou seja, hoje eu preciso ter experiências. Eu não preciso ter entendimento e conhecimento. Sabe, os estudiosos da sociedade contemporânea, eles afirmam que nós vivemos nos últimos anos a tradição entre o período histórico denominado modernidade sólida para a modernidade líquida. E é uma verdade isso. Bauman, ele diz que há alguns anos nós vivemos um tempo de maior solidez, em que as coisas estavam mais claramente estabelecidas. O tempo do preto no branco. Naquele tempo, a permanência era considerada uma virtude. Hoje não. Pessoas mudam de igreja, assim como mudam de blusa, como de camisa, de roupa. As pessoas, meus irmãos, as pessoas tinham orgulho da festa. Por exemplo, quando alguém se aposentava, ela celebrava, ela realizava algo, porque estava se aposentando de uma empresa que começara desde quando jovem. Hoje em dia as pessoas trocam de trabalho como se troca de roupa. As pessoas trocam de namorada como se troca de roupa. Hoje em dia as pessoas trocam os seus hábitos, as coisas de maneira tão rápida. E isso traz dano para as nossas vidas.
O indivíduo entrava em uma determinada empresa, trabalhava antigamente 30 anos, e quando saía recebia uma festa, um relógio de ouro de presente, um símbolo da sua solidez, da sua carreira profissional. Hoje isso não acontece mais. Há uma liquidez. E isso campeia nas nossas igrejas. Pessoas que trocam de igreja com tanta facilidade. Vivemos um tempo de liquidez, de fluidez, em que as coisas não estão tão claramente definidas na vida das pessoas. Um tempo marcado pelo relativismo, tudo é relativo. E eu penso que para muitos a permanência não é mais uma virtude, mas para muitos ela é um defeito. Para nossos dias, virtude é a mudança, a capacidade constante de adaptar o novo. Sabe, meus irmãos, nesse tempo, se alguém se encontra trabalhando há mais de 3 ou 4 anos em uma empresa, corre o risco de ser considerado um indivíduo acomodado. Ele é muito acomodado, ele ainda está nesse emprego. Não importa se ele se agrada, se ele gosta, se ele tem prazer do que ele faz. Essa característica do homem contemporâneo afeta as mais diversas áreas do ser humano e da vida humana, e as mais diferentes manifestações do homem na sociedade. E eu penso que a religião ela não foge da influência desse modo de ser. Nós, como igreja, quantas vezes nós temos sido influenciados por esse tipo de vida, de pensamento? E alguém já disse que do mundo contemporâneo vai nascer um novo tipo de crente. Vocês vão rir, o crente macaco. Sabe qual é o crente macaco? Que pula de galho em galho. Ele nunca sossega. Ele vive pulando de galho em galho. Pula de galho em galho, de igreja a igreja, não se fixa em lugar nenhum. O maior problema é que apenas as religiões em geral sofrem com essa influência, mas o próprio cristianismo sofre danos terríveis. Mais especificamente ainda, a pregação evangélica também sofre a influência da mentalidade turística. Gente que vem à igreja como turista, né? Quando está tudo legal, permanece na igreja. Quando acontece alguma coisa que vai de encontro ao que ele pensa, ao que ele acha, ele sai fora, ele vai para outro lugar, procura outro grupo. E isso acontece cotidianamente. Dia após dia, as novas doutrinas e práticas evangélicas surgem. E tão rapidamente, quando surgem, são substituídas por outras. Qual é a moda evangélica nesses dias, né? Existe uma moda. Agora Deus está fazendo, sabe? São modas, é o modismo. Sérgio Pimenta, acho que muitos não conheceram, mas a minha geração gostava muito de suas músicas. Ele escreveu sobre essa tendência de mudança do falso ensino com as seguintes palavras: toda novidade que vem no vento, ao peso da força, na rotina cai na monotonia de pensamento, que é a busca de outra novidade que sai. Então as pessoas estão atrás disso. E essa sede do homem contemporâneo por novidades é o caráter fortemente reprodutivo do falso ensino. E Paulo está combatendo essas coisas. Ele disse: foge dessas coisas. Em terceiro lugar, meus amados, Paulo também nos traz orientações aqui nesse texto de Timóteo, que o cristão ele tem que se apegar à palavra de Deus. Isso sim. Nós, como cristãos, temos que estar apegados à palavra do Senhor. O que Timóteo deveria fazer para combater o paganismo do seu tempo?
após apresentar um tempo difícil, caracterizado por uma moralidade ímpia e pela presença do falso ensino, o grande apóstolo Paulo orienta o líder Timóteo sobre como reagir a essas circunstâncias que estão aí surgindo toda hora. E ele fala contrariamente a toda essa tendência desse apego pela novidade, né? Paulo diz a Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo a se apegar naquilo que ele havia recebido. Ele diz aqui, no versículo 14, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece. Essa conjunção, porém, estabelece que a atitude de Timóteo deveria ser contrária a dos perversos e falsos mestres. Ele deveria seguir um curso exatamente oposto àquele seguido pelos falsos mestres e pelos adeptos, não se amoldando às novidades, mas adotando uma posição conservadora, isto é, conservando o ensino recebido, aprendido, exaustamente pregado pelo seu mestre, o apóstolo Paulo. E eu queria então falar de 3 razões importantes. Primeiro, o poder do conhecimento adquirido. Como é importante conhecer a palavra, as escrituras, como isso faz bem para nós, né? Paulo diz aqui no verso 14, tu, porém, segunda pessoa do singular, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. A primeira razão que eu quero chamar a atenção dos irmãos, a primeira razão pela qual Timóteo deveria permanecer no que aprendera era porque o conhecimento recebido por ele era mais do que informações teóricas. Era o próprio poder de Deus que transforma a vida do ser humano. Era a Escritura que é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus se torne um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse era o ensino. Esse ensino tinha substância. Por isso ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Sabe, meus irmãos, nós precisamos permanecer nessas coisas. Com essa expressão, o apóstolo deseja lembrar Timóteo que ele não havia apenas aprendido intelectualmente a verdade, mas que o conhecimento possuído por ele fora aplicado no seu coração pelo Espírito Santo e havia transformado o seu ser de maneira integral. A maneira de pensar e a maneira de sentir. Esse era o ensino das Sagradas Escrituras. O conhecimento, meus amados, o conhecimento do Evangelho, ele é um conhecimento transformador. Romanos 1,16, é interessante que o apóstolo, quando começa escrevendo a epístola dele aos Romanos, ele diz no verso 16, ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, também do grego. Não tem diferença se você é preto, se você é branco, se você é judeu, se você é gentil, se você é árabe, é brasileiro, é chinês. O Evangelho é transformador, é o poder de Deus. Timóteo, portanto, tinha experiência própria de que o conhecimento recebido por ele era um conhecimento verdadeiro, genuíno, era o próprio Evangelho. Por isso, apesar de todas as novidades do seu tempo, ele deveria se apegar ao conhecimento que havia recebido do velho apóstolo, que só pregava as Sagradas Escrituras. Segundo, havia fidedignidade dos instrutores, do instrutor. Verso 14
e verso 15, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele aprendeu primeiro do velho apóstolo, que usou as sagradas letras. Era fidedigno. O ensino era fidedigno. E a segunda razão apresentada por Paulo a Timóteo era para que ele se apegasse ao conhecimento que ele estava recebendo. Porque a fonte era saudável, era fidedigna, a fonte era boa, era inspirada pelo Espírito Santo, não era de homens, não era de demônios. Ao lembrar, meus irmãos, do aprendizado de Timóteo, que Timóteo recebeu desde a sua infância, por causa do ensinamento da sua mãe, que era crente, da sua avó, que era crente, da sua mãe Eunice, da sua avó Loide, elas eram judias, e lembra-se que elas orientavam a respeito do caminho que Timóteo deveria travar na presença do Senhor. Porque elas ensinavam exatamente o que Deuteronômio 6 ensinou. Lá Deuteronômio 6, verso de 6 a 8, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E elas aprenderam isso, ensinaram o seu neto e seu filho. Irmãos, você tem ensinado seus filhos? Você tem ensinado eles a amar a palavra de Deus, a respeitar a palavra de Deus, a viver pela palavra de Deus? E isso trará saúde para os teus filhos e livrará eles do mau caminho lá na frente. E isso é comprovado pelas palavras do apóstolo no início dessa carta, falando do desejo de encontrar-se em breve com o jovem Timóteo. Ele afirma no capítulo 2 Timóteo, logo no primeiro capítulo, no verso de 4 a 5, ele diz assim: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha lá, Paulo lembra ao jovem Timóteo que tudo que ele estava vivendo, a fé que ele tinha saudável, era fruto de algo que foi plantado desde a sua infância. Cuide do seu filho, meu irmão. Cuide do seu neto. Eu queria falar uma coisa importante. Timóteo havia também sido instruído pelo próprio apóstolo, que era pupilo dele. Ele era seu discípulo no sentido mais profundo da palavra. Timóteo é descrito por Paulo como aquele que estava o seguindo de perto, o ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aqui nessa carta, no capítulo 3, ele descreve isso a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Nas minhas perseguições, os meus sofrimentos quase me acontecerem em Antioquia. E Paulo foi descrevendo que o seu pupilo, o seu filho na fé, era seguidor do velho apóstolo, que ele tinha entendido que era para o bem dele essas coisas. E 3 razões Paulo coloca para Timóteo conservar essas coisas. Quando ele diz aqui que, falando das Escrituras, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo estava lembrando Timóteo que a saúde da fé dele precisava estar alicerçada nas Escrituras, na palavra.
porque a palavra ela é a fonte para que ele possa alimentar a sua vida e a sua alma. O mais importante de tudo é observarmos como o apóstolo Paulo estava profundamente interessado de que o seu discípulo jamais se afastasse das Escrituras. Meus amados, o conhecimento recebido por Timóteo era o das Sagradas Letras, como ele diz aqui no verso 15. Uma referência que ele faz das Escrituras Sagradas, quando ele diz que ela é inspirada por Deus. O termo usado aqui pelo apóstolo teopneustos, traduzido por inspirada, significa literalmente inspirada ou soprada. Meus irmãos, toda a Escritura deve sua origem ao sopro de Deus. Deus é a fonte das Escrituras Sagradas. E isso significa que, embora tenha sido escrita por homens, a Bíblia é a revelação de Deus. Tais homens, quando registraram a revelação divina, foram guardados pelo Espírito Santo de Deus, de modo que, mesmo mantendo suas características individuais, pessoais, registraram tudo aquilo que Deus desejava que fosse registrado, então somente isto. Por isso que a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados. Não tem inerrância nisso. Não existe inerrância nisso. Dentre as consequências de ser os últimos dias e a importância de guardarmos as Sagradas Escrituras, nós precisamos, nesses dias, pensar e nos fazermos uma avaliação profunda de como estamos nesses dias. O salmista Davi também nos apresenta outros diversos benefícios das Sagradas Escrituras, das Escrituras na vida daqueles que a recebem. Quando ele escreve o Salmo, por exemplo, o Salmo 19, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha o que ele diz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Olha aqui a Escritura para nós. Tremenda. Por isso, queridos, as Escrituras Sagradas são o mais básico recurso do discípulo cristão, do discípulo de Cristo. É o que torna o homem ser de Deus, ser um homem de Deus. Verso 17 diz: a fim de que o homem de Deus, olha como ele nos chama, aquele que guarda a palavra, que observa a palavra, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você só será homem de Deus e perfeito e perfeitamente habilitado quando você tiver a palavra guardada no seu coração e se debruçar em cima dela e guardá-la e vivê-la e vivenciá-la na sua vida. Aí você será um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado. Existe mais uma razão, a última, que eu diria que é muito importante ela. É que Timóteo deveria se apegar ao conhecimento recebido. Porque muitos recebem o conhecimento, muitos vivem na igreja, ouvindo, lendo, ouvindo, recebem o conhecimento. Mas quantos se apegam a isso, praticam isso? O fato de que o seu conhecimento era um conhecimento da palavra revelada de Deus, do qual o próprio Deus é a fonte, deve nos levar a não apenas a recebê-lo, mas principalmente a amá-lo, vivenciá-lo, experimentá-lo, passar para os outros.
e aí você está sendo esse perfeito e perfeitamente habilitado. Eu queria concluir esse momento dizendo que Timóteo vivia um tempo em que as falsas doutrinas, como nos nossos dias, se proliferavam. Assim como naqueles tempos, hoje novas doutrinas surgem cada dia, vocês sabem disso. Diante desse quadro, o apóstolo Paulo orientou seu servo Timóteo a que, como obreiro do Senhor, se apegasse ao conhecimento anteriormente recebido, pois tal conhecimento era o poder de Deus para a sua vida, recebido por meio das testemunhas fiéis, exaltado, exalado, manifestado pela revelação do próprio Deus para a vida daqueles que o querem. Qual é a novidade do momento? Qual é? Que nova doutrina você ouviu, seja qual for, a orientação de Paulo a Timóteo se aplica a mim e a você também nesses dias. Preste atenção. Não se deixe cativar pelo sabor das novidades. Não faça isso. Aí eu ouço muito essas coisas, mas todo mundo faz. Isso está na sociedade, isso está nas igrejas, todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é um ser individual, querido. Não, você não caminhe pensando dessa maneira. Não dê ouvidos à voz da maioria, apegue-se à palavra de Deus, leia a Bíblia, procure conhecer o seu conteúdo, creia na palavra, lembre-se de quantos cristãos deram a sua própria vida para que esse evangelho chegasse até nós. Pense no que o verdadeiro evangelho faz na vida de tantas pessoas, e até mesmo de tantas sociedades. Sobretudo, irmãos queridos, lembre-se do fato de que Deus é a fonte dessa palavra. Deus é a fonte das Escrituras. Isso não é de homem, é de Deus. Que Deus nos ajude nesses dias a estar pautados, alicerçados nos ensinamentos da palavra. Não vá atrás de novidades. Isso aqui é novidade todo dia, meu irmão. Para mim, isso aqui é novidade todo dia, porque todo dia eu aprendo. Essa é a maior novidade que eu já pude conhecer. Então, esteja plenamente, totalmente envolvido com as coisas da palavra de Deus, com a própria palavra de Deus no seu coração. E que Deus nos ajude nesses dias a sermos bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico ao nosso Senhor. Depois nós estaremos orando. Esse cântico que vamos cantar, o título dele é Quebrantado. Mas ele nos incita a olhar para a cruz e ir para a cruz. E eu gostaria também de olharmos para Jesus e irmos para Jesus. Como a palavra que foi pregada, nós olhamos para Jesus, devemos crescer olhando para Jesus, buscar o crescimento espiritual, lembrando que Ele é o nosso Salvador e que Ele nos salvou. E é pela cruz que o chamado se fez. Foi por causa da cruz, não somente ela, não parou ali. Jesus ressuscitou. Então vamos estar meditando na mensagem desse cântico. Para a cruz eu vou.
poder participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imensidade vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós te damos graça por esse tempo na Tua presença, esse culto, pela maneira graciosa do Senhor tratar conosco, através da Sua palavra, dos cânticos, da comunhão. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto. E eu quero pedir que o Senhor esteja fazendo obra tal no coração dos Teus filhos, da Tua igreja, que essa noite aconteça a cura, renovação, confissão, arrependimento, que a novidade do Teu Evangelho possa alcançar as mentes mais obscuras, mais alheias, insensíveis, e transformar, Jesus. Obrigado pela Tua palavra nessa noite pregada, anunciada
Obrigado por Cristo Jesus ter morrido por nós. Que o Espírito Santo possa aplicar tudo o que recebemos nessa noite, aplicar nas nossas vidas. Dá-nos uma semana abençoada, envolvida plenamente com o Senhor, com a sua palavra, com o seu propósito. Dá-nos que possamos ter uma vida de santidade, de dependência do Senhor. Abençoa a tua igreja, teu povo, nesses dias tão difíceis, onde estamos distantes uns dos outros, mas que o Senhor possa, como a galinha acolhe os seus pintinhos, acolher nossas vidas, guardando-nos debaixo das suas asas. Fazes isso, Deus, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo esteja com todos vós aqui reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Tenham uma boa semana. Não se esqueçam, quarta-feira estaremos aqui esperando aqueles que querem fazer suas devoluções dos dízimos, e também no domingo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Uma boa semana.